Diego Emanuel, 15 de janeiro de 2015. Estamos aqui para mais uma entrevista para o portal Nosso Rio Preto. O entrevistado de hoje é o Jeconias Lisande Severiano. Tudo bem, Jacó? Tudo bem, Diego? Você? Tudo jóia? Vamos lá então. Eu nasci na data de 9/9/1982, 9 de setembro, né, de 82. Nasci aqui mesmo, né? Não precisei, como muitos, ir para Diamantina para nascer. E tive esse privilégio de nascer e estou aqui até hoje. Então, meu pai, né, nessa encarnação, né, é José Maria Severiano, e minha mãe é Aparecida Margarida Severiano. Pessoas que são de suma importância, né, que me direcionaram, que me deram minha educação e que cuidaram de mim para mim ser essa pessoa que eu sou hoje, né? Então, são as pessoas que receberam ali aquela, como que eu posso falar, aquela missão de cuidar de mim, e eu recebi a missão também de ser cuidado por eles e de também cuidar deles, né? Então a gente vejo tudo como essa forma, dessa forma. Uhum. Como foi sua vida de criança aqui em Rio Preto? A minha vida foi, como que eu posso falar? Foi muito boa, porque apesar de ter começado a trabalhar bem jovem, assim, como servente pedreiro, sempre trabalhei também com meu pai, capinar roça, esse tipo de coisa, plantar roça, mas foram experiências que trouxeram vários pontos positivos na minha vida, que pôde me dar uma percepção de vida hoje que para mim é muito bom. E acrescentar mais um pouco, né? Apesar de que trabalhava bastante, mas também sempre tive uma ligação muito grande com a natureza. Então sempre, quando pequeno, né, gostava de armar arapuca para pegar passarinho, aquela coisa toda. E sempre fui um pouco distante assim dessa coisa de movimento de gente, assim, quando criança, né? Então a minha coisa era viver no meio do mato, subir em árvores, andar descalço no meio do mato, sempre foi isso mesmo. Será que o segredo para nascer um artista assim é meio que a solidão, digamos assim? Existe bem essa coisa da solidão, mas, bom, tem alguns que... cada pessoa é uma pessoa, né? Alguns já conseguem ter uma concentração já focada justamente no movimento, e já alguns, no meu caso pelo menos, eu preciso um pouco mais da introspecção para conseguir compor alguma coisa e se inspirar, me né? inspirar. Aí quando que despertou essa vontade sua de cantar? Bom, na verdade, eu lembro um pouco vagamente disso, não tem aquela... Mas eu lembro que a pessoa que mais me incentivou, eu lembro que eu cantei uma vez na escola, inclusive até para Luana e Adilto, no tempo da lambada e tal, Luana, sua irmã, né? No tempo da lambada, aí com pandeiro e tal. Aí eu fui e cantei uma música para os dois dançarem numa apresentação de escola. Isso, acho que na 4ª série, se eu não me lembro, se eu não me engano. Isso com pandeiro? Só com pandeirinho ali. Aí depois disso, acho que minha professora observava que muitas vezes eu estava ali fazendo uma atividade, mas cantando também. Não sei como que ela conseguiu perceber isso. Mas aí uma vez ela me chamou, a professora Vivica, me chamou na casa dela para cantar uma música para a mãe dela ver, que era a música de Djavão Oceano. E aí a partir daí, quer dizer, depois disso ainda teve um tempo que eu acabei, isso passou meio que em branco, acabei dando foco na vida para outras coisas. Ou sei lá se a vida me levou para outras coisas, mais para o trabalho mesmo. Mas aí depois de um tempo disso, a partir dos 17 mais ou menos, aí isso despertou de novo em mim de uma forma mais forte. Eu senti uma vontade de aprender a tocar violão. Aí comecei e estou aí tentando na batalha até hoje. Quando você começou a fazer os primeiros acordes, aí você viu que
Estava em você mesmo o violão. É. Bom, na verdade até hoje eu tenho uma coisa assim de... Eu não penso muito nas coisas como uma meta que eu quero alcançar. Eu vivo um dia depois do outro. Mas eu senti que era uma coisa que eu precisava. A música é uma coisa que eu precisava, que fazia parte de mim. E aí eu comecei ali, tive numa outra fase. Na primeira fase, né? Como eu falei, foi a Vivica que mais me estimulou. Depois, na segunda fase, uma busca própria minha. Aí eu comecei a pegar umas aulas com o Raimundo, que me ensinou os primeiros acordes ali. Depois fui um tempo para o conservatório, vi que não era muito minha praia, porque eu vejo a música como uma questão bem matemática. Então eu tenho mais uma coisa não sei não como te falar, do acompanhamento do violão com a voz ali, mas eu não tenho uma teoria musical. Eu simplesmente escuto e faço a combinação dos acordes ali, mais ou menos da forma que eu escuto, tiro os acordes que eu acho que são necessários, sem muito aprofundamento, e acabo tocando de uma forma que eu acho que é bem própria minha. Então é um dom mesmo, né? É um dom. E além de cantor, Jacó, você também é compositor, né? Então, né, não sei se eu posso falar que exatamente compositor, né, mas eu sinto a necessidade também de mandar alguma mensagem, de utilizar a música para colocar uma mensagem e também para expressar sentimentos ali, que é uma forma de desabafo, né, muitas vezes. Uhum. Mas eu acabo que eu escrevo algumas coisas e tem um monte de coisa ali. Sinto falta de uma parceria, que em Rio Preto são poucas pessoas, né, que têm um envolvimento, que aposta nessa coisa de que vive a música, né? Exatamente, não vou falar que acredita, né? Porque eu também eu tenho a música como uma vivência mesmo, como parte da minha vida. São poucas pessoas aqui que tem essa coisa de viver a música. Então, eu sinto um pouco de dificuldade. Eu tenho umas 200 ou 300 músicas ali começadas, Uhum. e várias inacabadas, algumas já terminadas e várias inacabadas. E todas precisando assim, de algum ajuste de mais umas cabeças, talvez, mais umas. Mas eu escrevo alguma coisa também. É bastante, né, Jacó? Poderia te dizer que você é assim um compositor. Aí quando você compõe, Jacó, você dá também o ritmo para a música que você compõe? Ou como que você faz? Existem várias formas de compor, né? Tem alguns compositores, primeiro faz o arranjo musical, alguns falam do tema musical, né? Primeiro, depois põe uma letra, muitas vezes ele faz o tema musical e repassa para um outro artista colocar a melodia. Tem alguns que escrevem primeiro a letra e depois coloca a melodia. Já eu, como eu não sou um músico, né? Eu sou... não sei como que é isso, mas acredito que é musicista, quem não tem essa formação musical. Geralmente eu carrego comigo um gravadorzinho, sempre onde eu vou faço questão de sempre carregar. Aí quando pinto uma ideia ali, geralmente já vem com uma melodia. Aí eu já desenvolvo geralmente a partir da melodia que vem na mente, aí a partir da melodia eu vou escrevendo a melodia junto com a letra. Você então, você só escreve música ou outras coisas também, Jacó? Escrevo músicas, eu tenho um monte de ideias, na verdade, escritas sobre projetos assim também, para coisas a serem desenvolvidas, principalmente relacionadas ao meio ambiente de Rio Preto, ao meio ambiente, desenvolvimento também social, mas assim, também como um simples apreciador daquilo, não tem aquela formação de escrever um projeto, por exemplo, mas a ideia é essa, de às vezes apresentar aquilo para alguém um dia que possa desenvolver e transformar aquilo em projetos. E também escrevo algumas poesias também, eu gosto muito de poesias.
observações também que eu faço sobre a natureza, né? Sobre aves, sobre árvores. Você tem, então, poesias escritas? Tem algumas. Então você é um poeta também, Jacó? Então, eu escrevo algumas coisas, né? Não sei se eu sou um poeta, mas acredito que informação, né? A gente é o ser humano, né? O ser, vou falar o ser humano, o ser, acredito que está em constante formação. Então, eu não falo que eu sou um poeta, né? Talvez eu tô no caminho aí da poesia, né? Eu vivo isso também. Sou parte disso. Quando dá vontade de expressar um sentimento ali, você vai e compõe. Ô Jacó, uma vez eu vi uma frase sua que você colocou, que parece ser um trecho de uma música, metamorfose ambulante. Você se considera uma metamorfose ambulante? Com certeza. Acho que é muita, como que eu posso falar, a prepotência do ser humano achar que já é um ser já concebido e formado. Acho que a gente tá aqui, né, nessa vida para uma passagem e simplesmente compondo uma coisa maior, em constante transformação. Então, tem uma outra frase, não sei, acho que é do Drummond, né, que fala, né, que nada se perde, nada se acaba, alguma coisa assim, tudo se transforma. Então, acho que a gente também está nessa constante transformação. Uhum. Quando eu me falo sobre Jacó, me vem muito na cabeça hoje a música Flores do Vale. Vamos contar um pouco. Essa é a sua música mais importante ou não? Ou é só uma impressão que eu tenho e que muitos têm? Na verdade, essa foi a primeira música que eu consegui concluir, assim, terminar de fazer. Essa aqui tá praticamente pronta. Assim, já está, como eu posso dizer, 98% dela tá concluída. Então é uma música que eu consigo executar e por todo um contexto, né? Por estar na região, o pessoal gosta muito da MPB. Então é uma música que eu mais executo. E sem falar também que eu tive que terminar ela para participar de um festival que chama Festu. Tem outras músicas, para mim, tem mensagens mais importantes do que a Flores do Vale, com certeza. A Flores do Vale ela já está com toda a sua melodia, né? Pronto, o ritmo. Exato. O que falta nela? Não sei, talvez uma mudança de tom, às vezes, para ela ficar com uma melhor dicção, talvez a mudança de algumas palavras ali para ter uma melhor dicção na execução da música. É muito importante, né, a dicção para a pessoa ter uma noção exata do que você está falando ali. Às vezes tem trecho da música que você vai cantar um pouco para dentro, então fica um pouco difícil de entender. Mas assim, poucas vezes eu executei ela também com microfone, então não sei se talvez a execução no microfone e tal, com acompanhamento, talvez ela pode fluir melhor, né? Então, eu tenho uma ligação muito forte com o Vale, é um lugar que eu amo. Se eu pudesse, se eu pudesse não, né? Quando eu puder, eu quero sair e conhecer todas as cidades, ter um convívio ali com todas as comunidades do Vale, com essa cultura tão rica que é o Vale de Jequitinhonha. Então eu me inspirei, basicamente eu comecei essa música lá no parque. Então quando a gente sobe num ponto alto assim da cidade, você consegue vislumbrar assim, o horizonte, você vê aquela formação geográfica, né, da região. É uma coisa maravilhosa que acabou me inspirando a começar a escrever essa música. E aí outras partes eu acabei escrevendo aqui na Praia do Lapeiro mesmo, lá em casa. Enfim, a gente ela é bem que tem dividida, né, em várias fases assim, da vida, em
um mosaico ali, né, de coisas para a composição dela. Uhum. Lua nova, doce menina, tem cheiro de flor, nasceu pra colorir e iluminar o vale. Brilho, sedução que alucina, tão longe de ti, não dá pra ser feliz, não. Te quero. Essa cidade linda, com ares de menina, é sedução, magia, quando à tarde o sol se põe, estrelas te iluminam, me faz sonhar. Do vale quero todas as cidades, flores do vale. Do vale quero todas as cidades, flores do vale. Sigo sonhando Araçuaí, luz turmalina, bem que te quis. Em São Gonçalo sigo a sonhar, Diamantina, pedra a brilhar. Do vale quero todas as cidades, flores do vale. Do vale quero todas as cidades, flores do vale. Do vale quero todas as cidades, flores do vale. Do vale quero todas as cidades, flores do vale. Bacana. Jacó, você teve uma participação numa banda, já teve aqui em Rio Preto, que se chamava Banda Apagão. Nossa, Apagão. Na verdade, o Apagão foi uma mera coincidência, né, por ter acontecido na época do Apagão. Mas a gente usou esse nome Apagão porque a gente era todos os integrantes, né, somos negros e tal. E aí, como a gente não tem muita essa coisa de... A gente reconhece, eu reconheço, né, minha negritude e me orgulho plenamente disso. E na época a gente acabou fazendo uma brincadeira, né, com isso. Para mim foi um ponto, foi uma época maravilhosa. A gente acabou, essa coisa do Apagão acabou abrindo o leque para um estilo que eu gosto até hoje. Às vezes a gente toca em alguns eventos, a gente abriu um leque muito pro forró, né? A banda basicamente tocava forró. Para mim foi um dos pontos auge assim, da minha vida. Também foi o tempo que a gente tocava com a banda Apagão. Eu lembro que tinha uma frase que ficou muito conhecida com vocês, a questão do Banda Apagão ao vivo. Sim, foi um ponto ali que eu acho que ao mesmo tempo, metamorfose ambulante, né? Se não aconteceu, acho que não era para ter acontecido. Mas acho que foi uma época que, se a gente tivesse um pouco mais de maturidade, foi uma época que a gente tinha uma conexão muito boa, a gente tocava muito bem, assim, executava as músicas assim, de forma
bem precisa, de uma forma assim que agradável, envolvia. E também pelo forró ser um ritmo, né, mas um ritmo mais fácil de trabalhar do que com o que a gente trabalha, com o que eu trabalho hoje, né, a MPB. Inclusive pela época também, que era um boom do forró, né. Acredito que se a gente tivesse tido um pouco mais de maturidade, a gente poderia ter decolado daquela época. Quem que eram os integrantes da banda? Só pra gente relembrar. Era eu, o Jeremias, né, meu irmão, que até hoje toca comigo, baixista. Geraldinho de Dina, que era o tecladista e cantava algumas músicas também. E Preto de França, que era percussionista. E aí teve uma época que tivemos uma variação também, que o Zabumbeiro, teve uma época que meu irmão fazia algumas participações como Zabumbeiro na banda, mas a formação principal era essa, eu no vocal, Geraldinho vocal e violão, né, e às vezes vocal e zabumba, Geraldinho no teclado e às vezes no violão, e Jeremias no baixo e às vezes triângulo, e Preto de França na percussão também. Jacó, então agora você segue carreira solo com o nome Jacó do Vale. Conta um pouco sobre essa questão aí do Jacó do Vale, como que surgiu esse nome. A gente tem a música Flores do Vale. Está relacionado? Como é que é? Então, o tempo todo é essa conexão mesmo que eu tenho, né, com o Vale de Jequitinhonha. Jacó é um apelido de infância. De Jaconias, né? Jaconias. O nome Jaconias, né, e fica sempre, o pessoal me conhece como Jacó mesmo. Eu acabei utilizando disso, né, de um nome que já é mais conhecido, que eu me sinto à vontade com ele. E acrescentei do Vale, que é por essa ligação que eu tenho, esse apego. Não apego, né, essa ligação mesmo que eu tenho com o Vale de Jequitinhonha. Aí depois, mais tarde, alguém, eu fico até muito feliz com isso, não lembro quem chegou perto de mim, assim, de certa forma, me agradecendo, mas na verdade eu que tenho que agradecer, né, pelo nome, fez uma ligação com o nome de Dodô do Vale, né. Então chegou e me agradeceu, eu falei, não, como assim, eu que tenho que agradecer, pô. Mas foi mera coincidência mesmo, relembrando aqui, né, Dodô do Vale. Quem me dera, né, estar no nível, ter chegado, né, ou estar no nível que o Dodô está, né, o finado Dodô. Essa coisa de fazer a música de coração mesmo. Já comecei aos 17 anos, né, que eu comecei assim, logo que eu comecei assim, pegar o violão, já comecei vai saindo, já tocando algumas coisas. Mas o que mais me alegra é saber que, assim, mesmo depois de tanto tempo, essa forma tão viva que o pessoal até hoje gosta da minha música, onde que eu vou apresentar, e eu vejo que as pessoas gostam, elogiam. Muitos a gente vê que é entre os dentes, né, mas muitos a gente pode sentir ali, né, no momento da apresentação, a alegria das pessoas. Então, é o ponto mais alto da minha carreira que eu posso considerar, né, dessa luta na música. É isso. As pessoas até hoje, eu sempre penso nisso, as pessoas aqui até hoje não ter enjoado do meu trabalho, assim, apesar de tanto tempo já ouvindo e vendo minhas apresentações. Então, participando. Eu friso esse ponto aí. Eu acredito que você pense e sinta que aqui fica uma coisa assim mais família, né? Por você ser daqui, todo mundo te conhecer. Diferentemente de você tocar em Rio Manso, em Mercês. Você sente isso ou não? Ou não? A aproximação é bem maior, né? Mas a gente não... É um pouco até mais difícil,
você contornar toda a situação, porque são pessoas conhecidas, amigos e tal. Mas a gente não pode deixar de ser profissional. É claro que da mesma forma que é mais gostoso, porque a gente vê muitas vezes as coisas acontecem assim, né? Quando um lado é muito bom, aí o outro lado também tem que crescer um pouco para compensar, né? Apesar de toda dificuldade, eu acabo me prendendo às vezes até um pouco mais quando apresento aqui em Rio Preto do que quando apresento fora, até por uma questão de timidez e mas é de uma timidez mesmo. Mas eu nunca deixo de reconhecer, né, de executar cada apresentação como uma coisa extremamente profissional. Uhum. Apesar de que nas apresentações aqui a gente até excede um pouco mais, né, vai naquele gosto de tocar, mas sempre com esse foco, né, de ser profissional e de manter o respeito entre o público e também a Jacó do Vale, né, Uhum. o artista. Jacó, nós vamos conhecer um pouco mais da sua intimidade, dos seus pensamentos, né? Explorar um pouco mais a sua maturidade. E quais são os outros gostos que você tem? Nossa, eu gosto de tanta coisa. Uma das coisas que eu mais gosto, e hoje em dia estou um pouco até que distante, são caminhadas, por exemplo. É uma coisa que eu gosto demais de caminhar na natureza, caminhadas, acampamento. Gosto muito de esporte, entre eles o que eu mais gosto, né, até mesmo por algumas limitações físicas que eu tenho hoje, né? Entre eles o que eu mais gosto é peteca. Eu gosto sempre quase toda tarde a gente tá aí na Praia do Lapeiro e praticando, né? Gosto muito de refletir também sobre tudo, né? Sobre a existência humana, a busca assim pela fé, né? Bom, tem uma série de coisas que eu gosto. Bom, sobre religião, nossa, religião para mim é uma questão que mais aflige para mim a sociedade, que sempre foi, que sempre foi como que eu posso falar? É o problema que mais causa sofrimento e limitações às pessoas, assim. Pela má prática, né, que existe por parte de algumas pessoas que se aproveitam da fraqueza do próximo, né, para escravizar e tirar algum proveito daquilo. Mas a visão que eu tenho de religião, para mim a religião é a prática do bem ou a não prática do mal, né, o respeito entre as pessoas, você saber viver, você acreditar no que você acha que é certo, sem prejudicar o outro, sem querer ficar plantando alienação na cabeça de outras pessoas. Uma visão que eu tenho de religião basicamente é essa. Então, a política, eu vejo, se a gente for pensar, né, a política, ela está totalmente ligada também à religião. Porque a religião e a formação espiritual. Você acha que se a pessoa ela tiver uma boa formação espiritual, uma boa formação como cidadã, né, ela não vai querer prejudicar o outro. Então o que a gente tem visto na política tem prevalecido, né,
que eu posso falar? É o egoísmo. É o ser humano querer ter cada vez mais, sem, às vezes, de forma até supérflua, coisa que ele não vai nem dispendiosa, né? Ele está ali desperdiçando, mas ele não deixa que vá para o outro simplesmente para ter mais e mais. Mas por outro lado também tem pessoas que buscam, né? Que buscam ter um trabalho sério, o que eu acredito que são justamente essas pessoas que têm uma evolução espiritual melhor, que pensa no próximo, que vê que a vida não é você ter um carro novo, todo ano você poder trocar de carro novo, você ter um carro novo todo ano, ter as melhores roupas de marca. Então é justamente, eu penso por esse ângulo, né? E vejo que, assim, se não for através da educação das famílias se posicionar e procurar dar uma boa educação para os filhos, independente de escola, que muitas vezes elas são manipuladas, né? E são controladas, né, pelo poder público, a maioria, principalmente as pessoas de origem pobre. Se eles não procurassem informar e direcionar os filhos para uma boa educação, para eles se tornar cidadãos conhecedores dos seus direitos e deveres, vai continuar isso aí, o que a gente tem visto, né? Minha filosofia de vida para mim, é viver em igualdade, né? E viver em igualdade com todas as pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém. E ser livre, né, para fazer a liberdade, todo mundo ser livre para fazer aquilo que acha que deve fazer, desde que aquilo que se propõe a fazer não seja prejudicial ao próximo. Quem que é seu ídolo, Jacó? É Jesus Cristo, né? Quais são os seus sonhos? Então, meus sonhos são bem simples, viu? Meu sonho meu sonho é morar numa roça, ter uma casinha, uma casinha eu já tenho, né? Ter uma casinha na roça, ter uma família, uma esposa bacana. E viver ali da terra. E quando der, né, quando for preciso, eu ir para os lugares para fazer, tocar e fazer o som que eu gosto de fazer, né? E acima de tudo, poder contribuir de alguma forma para que a gente tenha uma sociedade mais justa, uma sociedade mais inteligente, mais ligada às bênçãos que Deus deixou para a gente. O meu sonho é esse. Uma limitação que eu tenho de infância, que eu não consegui quebrar até hoje, né, que é a questão do medo, que eu tenho um pouco de medo da noite, né, então eu tenho que muitas vezes me sujeitar a ficar em determinados lugares e não poder sair para refletir, por eu ter essa limitação, né, de ter que ficar ali naquele espaço onde tenham mais pessoas. Então você tem medo? Eu tenho vem desde criança, já? Essa dificuldade que eu não consegui quebrar até hoje. Que medo é esse, já? É espiritual, não sei te falar exatamente o que é, mas não consegui quebrar isso até hoje. Então é como se se eu ficar em algum lugar assim, isolado, eu tenho mesmo na sua casa,
Você ficar na sua casa sozinho à noite, você tem medo? Sim, sim, tem medo. Até é uma coisa que muitos riopretanos não sabiam. É, tem. Não sei o que eu vou dizer quando você ver as fotos, querendo saber, vai me pedir, meu pai me leva contigo. Eu vou chorar, depois dizer desse velho mundo perdido. Talvez diga a ele quanto eu lutei, lado a lado contemplando o céu de anil. Talvez diga que fui eu quem nada fiz, será que isso é justo? Meu filho pagando o preço, a conta que ele nem fez, por essa imensa ganância, progresso da estupidez. Não sei o que eu vou dizer quando você vê as fotos, querendo saber, vai me pedir, meu pai me leva contigo. Eu vou chorar, depois dizer desse velho mundo perdido. Talvez diga a ele quanto eu lutei, lado a lado contemplando o céu de anil. Talvez diga que fui eu quem nada fiz, será que isso é justo? Meu filho pagando o preço, a conta que ele nem fez, por essa imensa ganância, progresso da estupidez. Meu filho pagando o preço, a conta que ele nem fez, por essa imensa ganância, progresso de estupidez. Bacana demais, Jaco. Essa é uma letra forte, né, Jaco? É, falando aí sobre a destruição, né, o legado que o ser humano, que muitos pais aí, inclusive de Rio Preto, têm deixado para os seus filhos. Né? Basicamente é isso. E qual época que você, em qual ano você lembra que você compôs essa letra? Acho que 2010. 2010 mais ou menos. Você quer falar um pouco mais da história dela? Mais sobre o sentido dela? O sentido dessa música é justamente isso, né? A gente... muitos estão falando aí de progresso, não sei o que, mas um progresso por um preço que a gente tem visto aí. Degradação do meio ambiente. Então, o ser humano querendo... evoluindo, mas de uma forma irresponsável até. Então, muita destruição que a gente tem visto aí do meio ambiente. Jacó, e do alto da toda essa sua maturidade, né? Essa grande visão de encarar a vida, de encarar o mundo, qual a mensagem que você deixa para os riopretanos de modo geral, né? Para os jovens, para os riopretanos? Bom, eu agradeço aí. O tempo todo você falou de maturidade aí, não sei se você tem essa maturidade toda que você está falando, Diego. Realmente, porque, como eu falo sempre, né, eu vejo o ser humano como uma eterna construção, o ser, né?
como uma eterna construção. E a gente não sabe em que fase que a gente está até hoje. Então, eu sou meio que neutro com relação a isso, né, de maturidade e tudo. Eu gostaria de deixar 3 mensagens aqui. Uma mensagem social, uma mensagem ambiental e uma espiritual. Eu vou começar pela mensagem ambiental. Então, eu deixo uma mensagem assim, para todo o Rio Pretano, não só Rio Pretano, mas todas as pessoas que um dia tiver acesso a esse conteúdo que a gente está fazendo aqui agora, essa entrevista e tudo. Ambientalmente falando, que cada um tenha consciência dos seus atos e que não tente mudar o outro, que muda seu próprio jeito de agir com relação aos proprietários aqui de Rio Preto, os que têm suas propriedades na margem do Rio Preto. Eu deixo a mensagem de que pensa um pouco, que em lugares aí de Rio Preto a gente está vendo a mata ciliar totalmente devastada, né? Quando, segundo a lei, era para ser pelo menos 30 metros, né, de faixa de mata ciliar em todo curso de água, e o que a gente tem visto não é isso. O povo detonando, os proprietários, né, detonando a mata ciliar até no mínimo que pode. Isso aí no futuro vai faltar água, para a própria pessoa que tá com essa ação. Então acho que não custa nada cada um ter essa consciência de deixar que a natureza regenere, né, esses 30 metros aí de mata ciliar, para a gente ter um rio de qualidade, um rio que não... Todo mundo fala aí de assoreamento do Rio Preto que é porque foi proibida a retirada de cascalho. Mas o principal fator que eu acredito que seja, pelo assoreamento do Rio Preto, seja a destruição da mata ciliar. Então, eu sou a favor também de que seja feita uma política de retirada de material de construção do Rio Preto, mas que também que o cidadão rio-pretano tenha essa consciência de respeitar essa mata ciliar de pelo menos 30 metros aí no mínimo, ou até mais, né? Respeito aos lagos marginais que em Rio Preto estão todos sendo detonados, inclusive aqui do lado da nossa margem direita aqui tem um lago marginal que era um berçário de fauna, que infelizmente está sendo devastado, e vários outros aí que já foram destruídos. E a mensagem ambiental que eu deixo é essa: eu tenho que ter consciência aí do consumismo, diminuir esse consumismo um pouco mais, ter consciência de não jogar lixo nos lugares impróprios, né? Ter cuidado de fazer uma composteira, a gente tem um lixão na cidade que infelizmente não pode receber, né? Não pode ficar recebendo folha, resto de comida. Então cada um tem essa consciência de procurar saber o que é uma composteira, de construir uma composteira no quintal, evitar de ficar concretando os quintais para a gente ter uma maior permeabilização da água, né, para o abastecimento do lençol freático. Então a mensagem espiritual que eu ia mandar, eu vou acabar mandando juntamente com a mensagem social mesmo. Uma preocupação muito grande que a gente acaba observando, e que acho que a gente tem que pensar as famílias, né, começarem a encorajar mais suas crianças. Que a gente vê no modo de criação das famílias hoje, eles tentam criar através do medo. Então a mensagem que eu deixo é essa: o medo não é o melhor caminho. Vai crescer um cidadão, a criança vai crescer uma cidadã limitada para muitas coisas, e é isso, é encorajar as nossas crianças a serem pessoas de verdade e a tomarem decisão, ser cidadãos tomadores de decisão, formadores de opinião, possibilitar, né, dar abertura para as nossas crianças, para que elas possam desenvolver psicologicamente, porque
principalmente nas escolas que a gente vê hoje, é um modelo de ensino que, nas escolas e na família, no modelo de ensino que eles já vêm com a receita do bolo pronta. Quando muitas vezes a criança ali, ela pode ter a possibilidade de trazer uma ideia muito maior, muito mais ampla e diferente de tudo aquilo que é ensinado todo dia. Então, a mensagem que eu deixo é essa, e principalmente com relação à religião, né? Que a gente vê, né, as famílias o tempo todo ensinando a criança, regrando, limitando a criança através de falar que isso, aquilo é pecado. Muitas vezes coisas até bobas, né, que não precisa. Submete a criança ali a um castigo, é melhor do que ensinar a criança a ter medo de Deus. Então é a mensagem social e espiritual que eu deixo é essa. Jacó, te agradeço imensamente, né, mais uma vez, por ter aceitado a gente realizar essa entrevista. Tenho certeza que os riopretanos vão gostar muito dessa entrevista, de te conhecer um pouco mais, assim como eu conheci. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Diego. Agradeço profundamente a oportunidade de expressar as ideias. E parabenizo também você aí, Diego, pela iniciativa de estar fazendo esse trabalho aí, que vai se tornar um arquivo, né? Um arquivo da história, talvez, de muitos riopretanos aí que às vezes passaria em branco, né? A oportunidade de várias pessoas poder colocar ideias e disso talvez no futuro servir para... vai servir, né, para alguma coisa, com certeza. Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Lua nova, doce menina, tem cheiro de flor, nasceu pra colorir e iluminar o vale. Brilho, sedução que alucina, tão longe de ti, não dá pra ser feliz, não. Te quero. Essa cidade linda em São Gonçalo, sigo a sonhar